Olha só, então a questão ela dizia assim: qual a diferença entre atos de prova e atos de investigação? Era uma prova de múltipla escolha. Depois, se vocês quiserem, eu até dou um jeito de incluir essa questão inteira, tá? E aí era uma prova de múltipla escolha, tinha lá a letra A, letra B, letra C, não sei o quê. E aí o candidato, ele abriu a prova, ele leu essa pergunta, e naquele primeiro momento, porque hoje, gente, o Aurí Lopes Júnior é um autor que todo mundo estuda. É um autor consagrado e tudo mais. Nessa época, o Aurí estava começando a escrever. E o único livro do Aurí nessa ocasião era um livro que falava mecanismos de investigação preliminar no processo penal, que era exatamente essa discussão aqui. Então, o que aconteceu, e a posição do Aurí, você tem que lembrar que é a posição que vai imperar no pacote anticrime, que é o objeto da nossa prova, né? Então, a gente precisa entender o seguinte, espera aí, qual a diferença entre atos de prova e atos de investigação? E o Aurí era o único que definia isso aí, né? Só que as pessoas que faziam a prova de delegado, elas nunca tinham lido o Aurí. Elas não liam aquilo. E aí elas chegaram na prova e ficaram na dúvida sobre a resposta. Gente, a pergunta é a mesma pergunta de sempre. Só se mudou a forma ou o enfoque com que se pergunta. Veja, o que mudou não foi a resposta, o que mudou foi a pergunta. E aí, como mudou a pergunta e você está acostumado e vinculado a uma pergunta específica, você na hora não raciocinou sobre a possível resposta. Então, eu vou lembrar você que numa prova de múltipla escolha você tem uma grande vantagem. As respostas estão lá. A resposta está na prova. Então, quando você se depara com uma pergunta que você não sabe a resposta, olha só, presta atenção. Perguntou uma coisa, você tem que lembrar, a matéria não muda, muda a forma de perguntar. Ficou claro? Então, a matéria não muda, muda a forma de perguntar. Estou repetindo várias vezes. Então, lembre-se disso. Minha mãe costumava dizer, e eu gosto muito de repetir isso para os meus alunos, minha filha, ela é professora de matemática, minha mãe, mas ela é professora primária, depois acabou dando aula no ensino, sei lá, na oitava série, sétima série de matemática, mas ela é professora primária. E ela me ensinava desde pequenininha, desde muito pequenininha. Ela costumava dizer para mim assim, quando fazia o dever comigo, ela dizia, a resposta está aí. Encontra. E não era prova de múltipla escolha necessariamente, às vezes numa questão mesmo discursiva. A resposta está lá. Você tem que entender os sinais que a questão te apresenta. E numa prova de múltipla escolha, você tem uma grande vantagem. Às vezes, para com a mania de ficar boicotado na pergunta. Leia as possíveis respostas, porque são as possíveis respostas que vão te trazer a solução. Então, quando você lia essa questão de prova especificamente, e você ia lendo a letra A, a letra B, a letra C, a letra D, a letra E, você acabava chegando à conclusão sobre o que estava sendo perguntado. A boa e velha pergunta de sempre. A pergunta era se o juiz pode condenar exclusivamente com base no inquérito policial. E a resposta é não. Por quê? Porque ele precisa de prova colhida durante o processo, com contraditória e ampla defesa. Só a prova colhida durante o processo com contraditória e ampla defesa permite o que a gente chama de juízo de certeza. E aí, o gabarito dessa questão era, não sei, não me lembro qual era a letra, tá? A letra X, somente os atos de prova permitem um juízo de certeza. Então, o que você tem, na verdade, nessa questão é a mesma discussão perguntada de um outro jeito. E a forma de escrever a resposta de uma forma diferente, mas a resposta é a mesma. Somente a prova colhida com contraditório e ampla defesa permite um juízo de certeza, portanto, somente ela permite uma condenação, porque o juiz, para condenar, tem que ter certeza. Na dúvida, ele absolve. Então, na verdade, o inquérito, ele tem uma função informativa,
porque ele vai viabilizar o oferecimento da denúncia, né, quando, obviamente, esse inquérito colheu a prova da infração em indício de autoria e forneceu a justa causa, mas nem sempre isso acontece, nem por isso o inquérito deixou de ter utilidade. Então, aquele inquérito que, no final, levou ao arquivamento foi tão útil e importante como aquele que, na verdade, justificou a propositura da ação penal. É isso que eu quero que você entenda. Ele não é unidirecional. Ele também alcançou o seu objetivo, ele também alcançou a sua finalidade quando o inquérito foi arquivado. Então, e aí eu costumo usar como exemplo, um exemplo bem bobo, mas é um exemplo fundamental. Imagine que você tenha prova da infração, indício de suficiente autoria. A pessoa em face de quem os indícios de suficiente autoria existem, morreu. Está extinta a punibilidade. E você vai me dizer que o inquérito não alcançou seu objetivo? A finalidade do inquérito foi alcançada, mas não houve ação penal. Então, vamos parar de vincular o inquérito à ação penal. A função dele também é outra, né? Então, na verdade, o que você tem aqui é o inquérito, ele sim tem valor informativo, viabiliza quando, obviamente, os elementos colhidos fornecem a justa causa, ele viabiliza o exercício da ação penal, mas o juiz não pode utilizar esse inquérito para formar o seu convencimento, exclusivamente. Mas o juiz pode utilizar o inquérito na formação do seu convencimento? Também, desde que corroborado por outros elementos de prova que tenham sido colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa no momento posterior. Entendeu? Então, você tem que lembrar que o inquérito, ele também é utilizado na formação do convencimento do juiz. Mas, com o pacote anticrime, isso muda e a gente vai precisar trabalhar isso daqui a pouco, ok? Mas voltando para cá. Então, quando você pensa na ideia do inquérito, né, o inquérito ele é imprescindível. Na maioria dos casos, o inquérito é imprescindível, né? Ele é indispensável. Então, excepcionalmente, eu não vou me utilizar do inquérito. A regra de uma investigação criminal é o inquérito policial. Agora, a investigação criminal é gênero dentro da qual você possui espécies. E quais são as diversas espécies de investigação criminal? E aí nós temos, e temos que nos lembrar que, veja, existe a autorização do Supremo Tribunal Federal. Então, o inquérito policial é o primeiro grande mecanismo de investigação, na maioria dos casos, imprescindível, indispensável, certo? Eu tenho o inquérito policial militar, eu tenho as CPIs, não é isso? E eu tenho a investigação direta pelo MP. O famoso PIC, Procedimento Investigatório Criminal, regulamentado pela Resolução 181 do CNMP. Lembrando que o Supremo Tribunal Federal, e eu coloquei como anexo no nosso material, a decisão, na verdade o voto, porque a gente tem que lembrar que aconteceu o seguinte, no caso da investigação direta por parte do Ministério Público. Quando surgiu o recurso extraordinário que autorizou a investigação direta por parte do MP, o relator era o ministro César Peluso. Acho que era o César Peluso? Acho que era o César Peluso. E aí o ministro César Peluso, ele dá um voto belíssimo, muito bem colocado, muito bem explicado e tudo mais. Só que ele dá esse voto e alguns ministros pedem vista naquele recurso extraordinário. Quando houve o pedido de vista, a sessão é suspensa e aí, nesse período entre a apresentação do voto do relator e a continuidade do julgamento, o ministro César Peluso aposentou. E aí, com a aposentadoria dele, um outro ministro assumiu e, portanto, o voto dele acabou não aparecendo dentro do acórdão. Mas o voto do ministro Peluso é muito importante você entender as peculiaridades da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu pela possibilidade de investigação direta. Então, eu coloquei esse voto dentro do nosso material como anexo, e no final eu faço um quadro sinótico, que é o quadro que eu coloquei aqui para a gente trabalhar, sobre prós e contras. Quais são os posicionamentos favoráveis à investigação direta por parte do MP? Quais são os argumentos contrários à investigação direta? Por que eu estou falando isso?
É lógico, gente, a gente não tem dúvida de que existe a possibilidade do Ministério Público realizar a investigação direta, já ficou definido pelo Supremo Tribunal Federal, o Supremo entendeu que é possível investigação direta por parte do MP. Agora, que a investigação direta, ela ocorre em caráter excepcional, é isso que eu quero que você olhe no voto do César Peluso, tá? Ocorre em caso excepcional. A regra é o inquérito, ok? Somente em casos excepcionalíssimos vai ser possível a realização da investigação direta. E, além disso, quando o Ministério Público realiza a investigação direta, a mesma função garantidora que é atribuída ao inquérito tem que ser respeitada pelo MP. Qual é o problema maior da ideia de um Ministério Público que investiga diretamente? O maior problema de uma investigação direta por parte do MP é o fato do Ministério Público não ter condição, no fim das contas, de atuar como órgão impessoal. O MP diz que tem. Mas será que tem mesmo? Porque o Ministério Público ele será parte na ação penal futura. Ele é o formador da opinião delicti. Será que ele realmente estará elucidando o fato criminoso durante essa investigação direta? Será que ele vai elucidar o fato criminoso, tendo atenção também para os eventuais direitos do indiciado, do investigado? Indiciado não, que o Ministério Público não pode indiciar. Será que ele vai conseguir realizar as diligências necessárias também para fins de preservação dos direitos da pessoa que é suspeita dentro dessa investigação? Então, essa questão da impessoalidade do delegado é o carro forte do argumento sobre a indispensabilidade do inquérito policial e a ausência de unidirecionalidade do inquérito. Ficou claro? Então, vamos dar uma olhadinha nesse quadro sinótico, porque esse quadro ele vai trazer para a gente argumentos importantes em favor aí dessa nossa discussão. Então, argumentos acerca da investigação direta pelo Ministério Público, quadro comparativo. Então, esse quadro está no seu material? Está, eu vou mandar o material hoje, tá? Daqui a pouquinho eu estou mandando. Ainda que depois eu tenha que complementar. Vamos combinar dessa forma? Eu vou mandar como ele está. E aí depois eu faço um plus, uma complementação, que é para garantir que você já tem acesso a esse material desde logo, tá bom? Porque senão eu fico toda a vida, não, tá faltando um detalhe, tá faltando um detalhe. Depois eu vejo os detalhes que estiverem faltando e incluo, tá? Então vamos lá, gente. Quando a gente pensa no pró e contra, e o que eu quero que você pense aqui é que grande parte dos argumentos contrários à investigação direta são exatamente os argumentos que vão nos ajudar a raciocinar sobre o inquérito é indispensável. O inquérito não é unidirecional. Ok? Tranquilo? Entendido, gente? Exatamente, a investigação do Ministério Público é subsidiária, ela é excepcional, ela é extraordinária. Esse voto do Peluso é muito bom em relação a isso. Tá? Depois ele não entra no acordo, mas eu voto, quer dizer, ele está lá, mas não está como protagonista, né? Que ele seria o protagonista se tivesse sido votado enquanto ele antes da aposentadoria. Mas voltando, então, o que você tem aqui? Então, o artigo 144 da Constituição. Então, vamos lá. Primeira coisa, quais são os argumentos? O primeiro argumento é o argumento legal, né? Quais são os argumentos de lei a justificar que o Ministério Público possa ou não possa investigar? Então, aqui veja, contrário à investigação direta, favorável à investigação direta. Ficou claro? Então, voltando, veja, argumentos acerca da investigação direta pelo Ministério Público. Argumentos contrários. O primeiro grande argumento, esse sempre foi o ponto fraco da discussão, porque a fraqueza da defesa contra, né, dos argumentos contrários à investigação direta, é que o único apoio legal que se tinha era a ideia de exclusividade da investigação pela polícia. Então, o artigo 144 da Constituição Federal, ele diz, né, no parágrafo 1º, a Polícia Federal, instituída por lei como órgão permanente, organizado e mantido pela União, estruturado em carreira, destina-se a exercer com exclusividade as funções de polícia judiciária da União. E a Polícia Civil faria a atividade de polícia judiciária dos estados, né? E aí a discussão sempre foi de que essa expressão exclusividade não significava privatividade, né? Isso aqui.
exclusividade. Então, o argumento, né, de quem defende a investigação direta sempre foi de que exclusividade não é privatividade. Porque é o próprio texto da Constituição Federal que apresenta para a gente outras hipóteses de investigação que não estejam nas mãos da polícia, a começar pelo 58, parágrafo 3º da Constituição, que autoriza as CPIs, né? O Ministério Público investiga os próprios membros do Ministério Público. Então, existe ali, nós temos a lei orgânica do Ministério Público, né, que atribui ao próprio Procurador-Geral a investigação dos seus membros, certo? Então, aqui sempre o argumento sempre foi só esse. E aí, a favor da investigação direta, tem o próprio artigo 129, inciso 3º, diz que o Ministério Público preside o inquérito civil público. Tudo bem que a função do inquérito civil público não seja a investigação de um fato crime, mas o inquérito civil público é um procedimento investigatório, né? E durante esse inquérito civil público, muitas vezes, que é conduzido pelo Ministério Público, surge prova suficiente para uma ação penal. E aí o Ministério Público, com base naquele procedimento investigatório do inquérito civil público, lança a mão e oferece uma denúncia, né? Então, da mesma forma, o Ministério Público tem o poder, de acordo com o artigo 129, inciso 6 e 8º, né, de requisitar documentos e determinar diligências. O Ministério Público exerce o controle externo da atividade policial. Então, dentro desse contexto do controle externo, dentro do contexto de que o Ministério Público é o titular da ação penal e, portanto, exerce a persecução penal in iudício, ele poderia perfeitamente, se quem faz o menos, quem pode o mais, pode o menos, e aí entra em discussão a teoria dos poderes implícitos, né? Então, é a própria Constituição que traz outras hipóteses além do artigo 144, parágrafo 1º, dizendo e demonstrando que existem outras formas de investigação que não exclusivamente o inquérito policial. Então, esse é o argumento legal, mas não é esse argumento legal que me interessa. O que me interessa, de fato, são os outros argumentos, porque o principal argumento em favor da investigação direta é a teoria dos poderes implícitos. Quem pode o mais, pode o menos. Mas olha só, aqueles que defendem, que são contrários à investigação direta, eles vão dizer o seguinte, que quando o Ministério Público investiga, ele perde o caráter função de custos legis, ele se transforma quase que exclusivamente num único órgão de persecução. E, portanto, ele perde a visão da imparcialidade. Quando o Ministério Público preside a investigação, ele passa a assumir a ideia, quer dizer, é óbvio que ele tem uma tendência de colher os elementos que vão viabilizar a ele o oferecimento da ação penal. E ele deveria se manter como parte imparcial no exercício de um controle da atividade investigativa, não necessariamente como órgão que exerce a investigação. Entenderam? Então, assim, eu preciso que o Ministério Público, até mesmo para fins de formação da opinio delicti, tenha um certo grau de imparcialidade na ideia do custos legis. Só que se foi ele mesmo que investigou, ele tem interesse de levar a cabo aquilo que ele colheu durante essa investigação. Entenderam? Então, essa é a ideia aqui da impessoalidade e imparcialidade. O importante é que um órgão estranho aos órgãos, estranho às partes, investigue, porque assim ele não tem interesse no deslinde dessa investigação, nas consequências finais do que vai ocorrer lá na frente. Se lá na frente vai ter denúncia ou não, se lá na frente vai ter tese defensiva ou não, isso não interessa ao delegado, porque o que interessa ao delegado é, com impessoalidade, elucidar o fato criminoso. Tá? Hipótese número 2, vamos lá, um argumento a favor da investigação direta, um argumento contra a investigação direta é de que não existe um procedimento previsto para essa investigação direta em lei federal. Hoje até tem a resolução 181 do CNMP, mas
a lei realmente não traz um procedimento ou regras que possam reger o procedimento de investigação direta. O Código de Processo Penal, ele não prevê investigação criminal. O Código de Processo Penal prevê regras para o inquérito policial, demonstrando a sua imprescindibilidade, a sua importância, a sua relevância. Aí, o que dizem lá, né, aqueles que são favoráveis à investigação direta, é de que o Ministério Público e outros órgãos de investigação podem se utilizar dos mesmos dispositivos e artigos previstos dentro do Código para o inquérito. Outro argumento, não, o Ministério Público pode investigar em casos excepcionais. Dentre esses casos excepcionais está quando os próprios membros do MP, em casos excepcionais, como, por exemplo, quando há comprometimento da polícia. Tipo assim, a polícia é a suspeita nessa investigação. Então, são policiais que estão sendo investigados. Então, se são policiais que estão sendo investigados, não poderia a polícia investigar os seus próprios membros, porque isso, obviamente, poderia comprometer a investigação, etc. E aí, a polícia chega e diz assim, peraí, o Ministério Público não investiga os seus próprios membros e não tem isenção para investigar os seus próprios membros? Se o MP pode investigar os seus próprios membros, por que a polícia não pode investigar os seus membros? Entenderam? O fato de haver envolvimento de policiais num determinado crime não significa necessariamente que haverá comprometimento da impessoalidade ou imparcialidade do restante da instituição. Então, é um argumento também, né? E, finalmente, gente, o principal argumento é esse. Veja, quem exerce o controle externo da atividade policial, de acordo com a Constituição, é o Ministério Público. Então, como explicar que aquele que exerce o controle externo vai realizar a investigação? Quem exercerá o controle externo sobre a investigação realizada pelo Ministério Público? Né? É o juiz? Mas, espera aí, o juiz não tem que manter a sua imparcialidade enquanto órgão julgador? Eu não quero afastar o juiz da investigação? Então, quem controla o Ministério Público quando ele próprio investiga? Né? Então, se faz aqui necessária uma reanálise dessa discussão. Então, esses argumentos são argumentos favoráveis à imprescindibilidade do inquérito também. Então, vamos lá, peraí, eu preciso de um órgão impessoal, que não esteja comprometido com o exercício da ação penal, que não vá figurar como parte durante esse processo, para realizar a apuração deste fato delituoso com a isenção necessária. Reparem que o delegado de polícia, ele pode, normalmente isso acontece, dele ser intimado, dele ser arrolado como testemunha pelo Ministério Público durante o processo, mas o delegado também pode ser arrolado como testemunha pela defesa. Perfeitamente. Então, o que você tem, na verdade, é o inquérito como mecanismo de garantia. É o inquérito como preservador de direitos individuais, é o inquérito como filtro processual para evitar a acusação temerária. Ficou claro? Entendido, gente? Então, essa aula era destinada a essa discussão, era importante que nós trabalhássemos isso, certo? E por isso que eu coloquei esse quadro comparativo aqui. Quero ouvir de vocês o que vocês têm aí a falar e tal. Vamos terminar esse primeiro slide, certo? Que é o seguinte, peraí, então o inquérito, nós não vamos encarar ele como dispensável, nós vamos usar a ideia de indispensabilidade. O valor do inquérito como prova, nós vamos ter que questionar depois, na verdade, ele tem valor informativo, o inquérito, é essa instrução preliminar que viabiliza que a gente passe de um juízo de possibilidade, que é o que você tem durante o início da investigação, eu acho que eu falei isso na aula passada, para um juízo de probabilidade, que é o que eu preciso para que a ação penal seja exercida, né? Então, o que está aqui no meio é exatamente o inquérito policial. Ficou claro? Agora, vamos lá. Numa visão tradicional, o inquérito é dispensável. O inquérito é dispensável, ele pode ser substituído por outras peças de informação. Por isso mesmo, eventuais vícios durante o inquérito não maculam.
ou não impedem a propositura da ação penal. Apesar da nossa nova visão de indispensabilidade do inquérito, nós vamos continuar entendendo dessa forma, eventuais irregularidades. E quando a gente fala em irregularidade durante o inquérito, nós estamos falando algo do tipo assim, o inquérito é escrito, o código diz que o delegado deve rubricar todas as folhas do inquérito. Beleza, se o delegado não rubricou todas as folhas do inquérito, isso não macula a ação penal. Isso não caracteriza nulidade. Então, eventuais irregularidades na fase do inquérito são meras irregularidades. Elas não chegam ao patamar da nulidade. Agora, nós temos exceções. Quando aquele vício na fase de inquérito caracteriza uma prova obtida por meio ilícito, quando aquele vício na fase de inquérito caracteriza uma garantia a uma violação a uma garantia constitucional, e geralmente isso leva a prova ilícita, se é prova ilícita, lógico, são inadmissíveis as provas obtidas por meios ilícitos e inadmissíveis também as provas ilícitas por derivação. Então, a gente tem que lembrar disso, né? Então, por favor, não se esqueçam desse detalhe, tá? Entendido, gente? Ficou claro? Ficou bem claro isso? Preciso que vocês me digam aí se ficou claro, se não ficou claro. Tinham 8 pessoas, agora tem 6 pessoas ao vivo. Eu quero saber cadê as outras 2. Foram embora, me largaram aqui falando. Falem aí se vocês entenderam e tal. Então, quando você diz assim, não tem nulidade na fase do inquérito, existe uma exceção. A exceção é prova ilícita. Prova ilícita é nulidade. Tá? Por isso mesmo, quando o delegado de polícia, na hora que vai ouvir o indivíduo foi preso em flagrante, na hora do interrogatório do preso, o delegado, se o indivíduo chega para o delegado e diz, eu só quero falar na presença do meu advogado, e o delegado insiste e obriga ele a falar independentemente do advogado estar presente, ali é nulidade, porque ali também é prova ilícita, né? Então, na verdade, o indivíduo, se ele disse ao delegado, é preciso que tenha um delegado? Não. Um advogado? Não. Mas, se ele disse ao delegado que gostaria de dar o seu depoimento na presença do advogado, isso tem que ser respeitado pelo delegado de polícia, porque ele tem o direito de ser assistido por um advogado constitucionalmente garantido. Não precisa do estatuto da OAB para dizer isso, porque isso está na própria Constituição. Ok? Entendido? Beleza? Maravilha. Então, voltando para cá, e aí a gente entra na questão das características do inquérito policial. Então, quando a gente pensa nas características do inquérito, né, a gente tem que lembrar que o inquérito é inquisitivo ou inquisitório, o inquérito é discricionário, nós vamos falar sobre isso, ele é indispensável, ele não é unidirecional, então ele é indispensável, ele não é unidirecional, ele é indisponível, ele é sigiloso, ele é escrito. E aí, dentro do formal, é que vai surgir o problema do que a gente acabou de dizer. Realmente, o inquérito, ele não é formal enquanto procedimento. A sequência de atos de um inquérito policial, a sequência de atos de um inquérito não é pré-determinada. Nesse aspecto, ele não é formal, como acontece com o processo, que tem uma sequência rígida de atos a ser praticada pelo delegado, pelo juiz. Naquilo ele não é formal. Mas o inquérito tem formalidades legais que têm que ser respeitadas. Dentre elas, ele é escrito, né? Enfim, ele está atento ao critério da legalidade. Então, a expressão formal, ela pode aparecer e ser considerada por nós como uma característica do inquérito, no aspecto, o inquérito tem formalidades legais, é um procedimento formal, não é um procedimento informal, é um procedimento formal. Agora, enquanto procedimento, ele não é um processo, então ela não tem uma sequência pré-definida, rígida de atos a ser praticada, ok? E, finalmente, o inquérito é regido pela oficiosidade. O que se espera do delegado, a regra, é que o delegado, diante de uma infração de ação penal pública, da possível infração de ação penal pública incondicionada, de ofício, instaure o inquérito. Então, isso está muito associado à ideia da instauração, ok? E ele é sistemático. Nós vamos voltar a isso depois, mas o que eu precisava falar com vocês, num primeiro momento, era essa questão do unidirecional e do indispensável, ok? Vamos lá, perguntas. Delegada Federal, se o MP oferecer denúncia com base em prova trazida pela vítima e o juiz receber a denúncia, mas acabar absolvendo por falta de prova, não poderá ser denunciado novamente. Exatamente isso, ok? Então, o que você tem, na verdade, é que ne bis in idem.
aquele indivíduo foi absolvido, eu tenho uma sentença absolutória, embora seja uma absolvição por insuficiência de provas, essa absolvição por insuficiência de provas faz coisa julgada material e, portanto, inviabiliza um novo processo pelo mesmo fato. Então, repare que o inquérito ele pode figurar como um mecanismo relevante na busca por uma justiça efetiva, né? Então, o que você tem, na verdade, é que esses atos preparatórios do inquérito, eles vão lastrear com maior solidez, digamos assim, uma ação penal. Agora, lógico que, neste caso, a fase de colheita de provas era a fase judicial, realmente. Então, se a prova colhida durante o processo não foi suficiente, o juiz absolve. A única exceção a essa regra é a impronúncia, tá? Então, a impronúncia é uma extinção do processo por insuficiência de provas. Repare que ela não recebe o nome absolvição, exatamente para evitar a confusão. É para evitar que se confunda com uma decisão que faça coisa julgada material. Então, a impronúncia, ela é uma extinção do processo por insuficiência de provas, mas não está inviabilizado, caso venha a surgir a prova futuramente, uma denúncia futura, ok? Entendido, gente? Então, essa é a primeira coisa, tá? Hipótese número 2. E a violação do 14A, professor, a ausência de advogado dentro do prazo previsto de 48 horas da instauração da geração da portaria, não é nulidade, tá? Não é nulidade. O 14A, gente, é uma insanidade, né? Vamos ser sinceros, tá? É uma insanidade. O 14A, ele dá a falsa sensação de que a defesa passa a ser imprescindível apenas para os agentes das forças policiais. E isso não é verdade, tá? Não é verdade. Veja, primeiro, mesmo nesse caso, você vai comunicar ao indivíduo que pode sim constituir um advogado. A instituição, tipo assim, o sindicato, pode colocar um advogado à disposição dele, e foi essa a previsão, quer dizer, a ideia, me parece, que a gente tem que levar a cabo aqui de que a instituição, a corporação a que ele pertence, tem que franquear para ele um advogado, caso ele queira. Mas se ele diz, não, eu não preciso do advogado, o inquérito pode ser conduzido igualmente, ainda que ele não tenha advogado. Isso não vai gerar nulidade. Agora, se ele disser, eu só quero falar na presença do meu advogado, igual a qualquer pessoa, o advogado tem que estar lá. A diferença é que a corporação vai disponibilizar um advogado para ele, o que de fato já acontece. Então, por exemplo, na Polícia Civil, o sindicato tem advogados para atender os policiais quando eles são investigados, quando eles são processados, etc. e tal, ok? Entendido? Então, não vai gerar nulidade. Pode ter certeza de que os tribunais não vão dizer que tem nulidade. Porque no momento em que isso acontecer, você vai passar a ter que ter advogado para todo mundo. Eu não posso dizer a você só os policiais. Não, o que se quis ali foi garantir que os policiais, que nem sempre conseguem custear um advogado, e nem sempre a Defensoria Pública dá conta, tem que ter à sua disposição, pela corporação, certo? Um advogado para atendê-lo naquilo que for necessário, também na fase de investigação, ok? Então, é basicamente isso. Entendido? Certo? Então, o MP, se oferecer com base em prova trazida pela vítima, o juiz acabar absolvendo falta de prova, é isso. Então, o réu não pode ser anunciado novamente. Não, não pode. E a violação do 14A. Ok, não vai gerar nulidade. Entendeu? Agora, se obrigarem o cara a falar sem advogado, e ele tinha que ter disse que só queria falar com um, então é lógico que tem nulidade, seja ele policial ou não. Ok? Ficou claro? Oh, Deus. Enfim, vamos fazer o seguinte, uma coisa que a gente precisa entender é, nós fizemos uma previsão de 10 aulas, mas se eu precisar de mais aula, eu vou usar mais aula, tá? E aí a gente vai marcar a nossa próxima aula de processo penal para terça de manhã, pode ser? Ok? Mas eu vou passar o calendáriozinho de vocês direitinho. Diz que o delegado atua com impessoalidade. Na verdade, não tem muita diferença entre impessoalidade e imparcialidade. Eu prefiro utilizar a expressão impessoalidade apenas porque eu acho que já está dentro dos critérios que regem a administração pública o princípio da impessoalidade. E o delegado de polícia, ele pratica atos administrativos que são atos impessoais. Então, eu sempre usei essa expressão.
Independentemente da nossa banca, independentemente da nossa prova, eu sempre expliquei dessa forma, o delegado é impessoal. Ele não participa do processo. Então, não é uma hipótese de imparcial, porque ele não é parte. Na verdade, eu estou mostrando assim, ele não participa da relação jurídico-processual. Mas você pode utilizar a expressão impessoal ou imparcial, porque elas seriam, na concepção linguística, ok, sinônimos, digamos assim. É só porque eu acho, poxa, se existe uma característica dos agentes públicos de impessoalidade e o delegado é um agente público, que atua praticando atos administrativos, a expressão impessoal é a expressão mais adequada, na minha opinião. Mas o impessoal aqui é sinônimo de imparcial, tá bom? Tranquilo? Entendido, gente? Então, nossa próxima aula é terça. Eu vou botar lá o nosso calendário, mas eu vou dar aula terça-feira no mesmo bate-horário. Vamos marcar 10h30, que fica melhor, já fica certinho, tá? Quem puder assistir ao vivo, ótimo. Então, próxima aula de processo, terça-feira, 10h30. Ok? Quem puder assistir ao vivo vai estar aqui ao vivo, quem não puder assistir ao vivo, enfim. Exatamente, o juiz não é parte, é imparcial, atua, mas o juiz pertence, integra a relação jurídico-processual. É a ideia do triângulo, né, do sistema acusatório. O que eu quero mostrar, quando eu falo em pessoal, é que o delegado de polícia não participa do processo, ele não é sujeito dentro da relação jurídico-processual, entendeu? É isso que eu estou querendo mostrar. E a característica da impessoalidade é inerente à prática desses atos por ele praticados. O Ministério Público é que, você costuma dizer, o Ministério Público é parte? Mas é a parte imparcial. Daí, exatamente, ter caído em várias provas, caiu, acho que foi Maranhão, Goiás, Mato Grosso ou Mato Grosso do Sul, não me lembro exatamente, uma questão na prova CESP, que dizia assim, e também não foi só a CESP não, acho que o VUNESP também cobrou, de que são princípios que regem o processo penal, uma coisa assim. E aí, sobre os princípios do processo penal, marque a correta, e aí estava escrito lá que o princípio da oficialidade da ação penal pública mitiga a paridade de armas. E a frase certa, o gabarito era esse, o princípio da oficialidade mitiga a paridade de armas. Por que que essa frase é considerada correta? Porque, no caso, o Ministério Público, ele é o próprio Estado em juízo, enquanto titular do direito de punir. Então, na verdade, o Ministério Público é o Estado em juízo buscando a punição do infrator. Só que o mesmo Ministério Público, que atua em função desse princípio da oficialidade, ele vai muitas vezes atuar em favor do réu durante o processo. Por isso que se diz, ele é a parte imparcial. Ele acumula a função de parte com a função do custos legis. E por isso se costuma dizer, o Ministério Público é a parte imparcial. Por isso que eu prefiro não utilizar a expressão imparcialidade e uso impessoalidade. Mas, na nossa prova, impessoalidade e imparcialidade serão sinônimos, ok? Então, é basicamente isso. Entendido? Ficou claro? Maravilha? Então, é isso aí. Na próxima aula a gente continua, e aí na próxima aula a gente vai avançar mais. Esse era um ponto polêmico, a gente precisava perder bastante tempo discutindo para você entender. Eu preciso saber se vocês entenderam. Ficou claro? Então, me deem um up aí antes da gente terminar. Todo mundo entendeu o que eu estou falando? Maravilha. A gente, então, na aula que vem, bate forçada aí no restante, que é menos polêmico, menos complicado. Mesmo a hipótese da insignificância, ela é menos complicada. Então, daqui a gente trabalhou, veja, que o inquérito não é unidirecional, o inquérito é indispensável e o inquérito enquanto filtro processual, tá? Então, são os aspectos que a gente trabalhou dentro desse primeiro momento. Cadê? Aqui. Vamos apagar e colocar. Então, a gente falou sobre isso, a gente falou sobre isso, ok? Ainda vamos falar sobre a questão do valor do contraditório da ampla defesa, ainda vamos voltar na questão do valor probatório diante do pacote anticrime, tá bom? Então, a gente volta nisso depois. E o inquérito não é unidirecional, ele é
pluridirecional, ok? Tranquilo? Um beijinho, meus queridos, tá? Então, até terça-feira, estou esperando por vocês. Qualquer dúvida que vocês tenham, eu vou mandar o material. Quero que vocês leiam o material. Se vocês tiverem lido o material, eu tenho certeza que o restante vai fluir bem mais facilmente. Eu que não mandei antes, mas eu estou mandando hoje, com certeza. Vou mandar agora, tá? Um beijinho. Até lá.